Alô, segunda, e o carnaval continua, a batucada não para e o futebol também não, a bola continua rolando e ontem tivemos a definição das quartas de final do Campeonato Paraense. Para o torcedor do Remo, amargo empate contra o Amazônia, com todo respeito, mas o time não jogou nada. O Osório mais uma vez escalou num outro time. Esse time mesclado do Remo está mais para melado do que para mesclado, não rende nada, conseguiu empatar no segundo tempo, perdeu a vantagem que teria de jogar em casa, né? E vai ter que ir a Marabá na quarta-feira enfrentar o Águia. Pois é, ficou em quinto na classificação. Papão foi lá em Pixuna, deu o recado dele, ficou em terceiro, recebe a Tuna na Curuzu. Bom, a gente vai falar sobre isso aqui e as possibilidades desta rodada de meio de semana que já está definida. Mas não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho e deixar o like, que é importante. Ontem a gente passou dos 2.000, então vamos lá começar a semana com bastante like para a gente forçar o YouTube divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Eu vou ficar muito feliz. E quanto mais carnaval, mais notícia, mais informação para você. Vamos juntos aqui no Tomazão TV. Vou começar falando do empate do Remo. Um jogo xoxo, sem emoção, sem vibração, e o torcedor do Remo mais uma vez deu prova de que continua apoiando o time. Agora saiu decepcionado, aborrecido, tanto que no final do jogo vaiou alguns jogadores, mas pegou no pé do técnico Osório. Ah, o campeonato não é importante? Mas é importante o quê? Cacete que não é, rapaz. Lógico que é. O campeonato regional tem uma coisa chamada rivalidade. O Paysandu fazendo o papel dele lá do outro lado, tentando o 51º título, e o Remo tentando encostar com 49, sem esquecer que o Capitão Poço, Cametá, a Águia, todo mundo está na briga. Pois é, a gente vai falar dessa classificação aí. E ontem, o Remo com esse time mesclado, entrou com o Zé Wellison, com o Pikachu, que saíram no decorrer do jogo. O Pavani, que vinha jogando todos os jogos, fazendo gol, só entrou no segundo tempo, fez gol do empate, acabou salvando o que seria a derrota, que seria mais vexatória ainda, a derrota para o Amazônia, que acabou na 10ª colocação do campeonato, sem demérito nenhum ao time do Valtinho, que foi muito bem, mandou muito bem no jogo. Então, o Remo aqui precisa se espertar. Tem jogador que não quer porra nenhuma jogando no Paraense. Está invocado porque não está jogando a Série A. Isso é um problema do técnico. E aí? E o profissionalismo? Fica onde? Brincadeira, né? Mas, de qualquer maneira, vamos falar aí, ouvir o técnico Osório. Ele fez a análise dele, fazendo comparativos das duas equipes, inclusive nominando os atletas. Agora, vão começar a sair jogadores desse elenco do Remo. Fala aí, Osório. Si mi manera de ser fuera de analizar el juego, fuera solamente reaccionar en la parte emocional, yo diría que lo que aconteció fue que faltaron Marcelo, Marlon, Caíque, Joao, Leonel, C. Ricardo, PDP, Víctor Bueno, Joao Pedro Manga. Son 10 atletas. Pero ellos son la base del grupo que juega en el Brasileirao. Y es mi responsabilidad proteger a ese grupo. Ahora, segunda parte, yo creo que los que jugaron hoy, Iván, Klaus, Talison, Caguán, Sewellison, Catarossi, Cufré, Pavani, Pikachu, Pana, Rafael, Nicolás, Carliños y Freitas, son jugadores que yo encontré en este team, en este equipo. Y quiero darles la oportunidad justa de que permanezcan en el club, que sean jugadores para jugar el Brasileirao. Y viendo el juego, yo saco la misma conclusión de muchos de ustedes, pero es mi conclusión para proteger a estos atletas, proteger a los otros atletas que no estuvieron hoy y que son la base del grupo que va a jugar en el Brasileirao. Com o empate, né, o Remo vai ter que fazer
o 10º jogo com o Osório, são 6 empates, 2 vitórias e 1 derrota. 9 jogos. 9 times diferentes. E quarta-feira, contra o Águia, lá em Marabá, porque o Remo vai ter que ir a Marabá. Vai treinar hoje, já se reapresenta hoje, vai treinar amanhã, viaja na terça tarde, no início da tarde, para Marabá, para o jogo de quarta-feira, 8 da noite, lá no Zinho Oliveira. E olha só a logística como complicou para o Remo, embora só vai jogar pelo Brasileirão na outra semana. Mas se classificando, vai para a semifinal, não sei nem o que pode acontecer. Porque será que vai usar time mesclado? Na hora que apertar o cinto, vai ter que botar o que tiver de melhor. Vamos esperar. O Paysandu, ele foi a Ipixuna. Daqui a pouco eu vou dar o resultado da rodada, a classificação e como ficaram os confrontos aí do meio de semana. Jogos na quarta e na quinta-feira. Paysandu, que inclusive foi levantada a hipótese até de não se classificar, porque vinha daquela derrota contra o Cametá, embora o técnico Júnior Rocha tenha tirado pontos positivos da derrota, e acabou provando isso, porque o Santa Rosa foi um adversário difícil. Santa Rosa teve, inclusive, a oportunidade de abrir o placar, pelo menos em 2 ocasiões, teve chance de empatar o jogo, mas o Paysandu foi sereno, foi consistente, sim, com o Júnior Rocha, mantendo a base da garotada. Perdeu o Brian durante o jogo, aí voltou com o Pedro, né? Henrique, que ficou tanto tempo fora, já começando a ganhar ali condições de começar a entrar no time, e ele valoriza muito isso, e foi isso que ele disse na coletiva pós-jogo. Essa mesclagem, esse sofrimento que tem que ser em função desse início de trabalho, foi só o 6º jogo do Paysandu na temporada, mas satisfeito com o rendimento, com aquilo, principalmente porque tem o apoio do torcedor. Diz aí, Júnior Rocha. Que passar por esse mar turbulento aí, né? Pra gente se tornar também um bom marinheiro. Então, em nenhum momento a gente titubeou. Hoje a gente começou com o Brian de novo, começamos com o Henrique, começamos com alguns jovens, para justamente, né, dar essa confiança, a qual ela está maior, sim, depois da vitória que nós conseguimos hoje, e a classificação tão desejada por todos, né? Porque a gente sabe que é um campeonato muito difícil, e não é só esse ano aqui. Tu terminar com 5 atletas jovens da base, com um futebol difícil como tá, competitivo, todo mundo organizado, todo mundo cumprindo suas funções ali, né? Mesmo o Santa Rosa não tendo o investimento que o Paysandu tem hoje, a gente enfrentou uma equipe competitiva, organizada, sabendo o que faz dentro de campo, e o futebol ele tá assim. Hoje se fala muito em camisa, mas eu mudo um pouco isso, eu falo em torcida. O Paysandu ele é grande por causa do seu torcedor, e hoje a camisa, né, o peso da camisa deixou já de existir, porque todas as equipes pequenas aí do interior, o mundo afora, o Brasil afora, estão jogando de igual para igual com todas as equipes, né? Agora, Júnior, diante dessas dificuldades, o Paysandu vai para essa próxima fase cascudo para encarar a Tuna de novo, Tuna que você conhece muito bem? Não, acho que a gente vai melhor, né? Mesmo a gente perdendo o jogo lá contra o Cametá, nós criamos as nossas oportunidades, né? A gente teve as nossas oportunidades para concluí-las em gol, a gente não foi feliz. E o Cametá foi efetivo. Hoje a gente teve as nossas possibilidades, as nossas chances criadas, e a gente foi feliz. Inclusive poderia até, né, ter concluídas algumas melhor, ou ter feito gol, para a gente sofrer um pouquinho menos. Mas futebol é assim mesmo, né? Futebol hoje não tem não sofrer, né? Hoje é todo mundo muito competitivo, todo mundo muito organizado. E realmente o que tem feito a diferença hoje no futebol é essa atmosfera que nós vamos ter quarta-feira lá na Cruz. E a vitória faz com que o Paysandu se colocasse na 3ª colocação. Vou falar da classificação e também dos jogos, né, que vai acontecer, que vão acontecer na quarta. Olha só, Cametá primeiro, Capitão Poço segundo, Paysandu terceiro, Águia quarto, com a mesma pontuação do Remo, mas saldo melhor, tem uma vitória, né, a mais. Remo quinto, Tuna sexto, Castanhal sétimo, Santa Rosa oitavo. O São Raimundo e o Amazônia conseguiram se manter na elite e caíram para B do Paraense, o Bragantino e o São Francisco. Bom, resultados de ontem, só para a gente fechar o vídeo aqui. Águia
1-0 no Cametá, lá dentro do Zinho Oliveira, onde o Remo vai jogar na quarta-feira. Bragantino 2-0 na Tuna, Capitão Poço 2-0 no Castanhal, Remo 1-1 com a Amazônia, Paysandu ganhando do Santa Rosa em Ipixuna 2-0 e o São Raimundo com o São Francisco que ficaram no 0. Foi o único jogo que não teve gol, 0-0 lá no Panteirão. Quarta-feira, 8 da noite, Águia e Remo lá no Zinho Oliveira. Na quinta, tem Capitão Poço, 10 horas contra Castanhal. E à noite, Cametá e Santa Rosa, às 8 da noite. E Paysandu e Tuna Luso Brasileira na Curuzu. São os jogos das quartas de final do Parazão 2026. Quem vai passar para a semifinal? Vamos aguardar. A semana está só começando. E aguarde aí. A qualquer momento, o Paysandu pode anunciar 2 contratações. O Remo ainda tentando aquele atacante argentino, o Azimendi, que é do Banfield. 1,91 m, agora eu estou dando o nome, já tinha dado a notícia desde quinta-feira, ainda não desistiu. E até um zagueiro pode ser contratado, porque tem uns aí que vão ser enfileirados para deixar o Baianão. Tudo isso acontecendo e a gente dando a notícia aqui para você no Tomação TV. Um abraço.